Boa noite, boa noite. Vamos começar pontualmente a nossa live. Boa noite para vocês que estão entrando. Vamos esperar que as outras pessoas possam entrar também para que a gente possa começar esse bate-papo. Então vamos esperar um pouquinho. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dar um oizinho só de que tá tudo bem no áudio? Alguém pode me dar um oizinho de que tá me ouvindo bem? Tá bom, Nath. Ótimo. A Nath já tá aí. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Mais uma live, mais uma terça-feira que a gente tá aqui para trocar experiências, para conversar um pouquinho. E a gente escolheu um tema, né, sobre mães. Então, todo esse mês, em motivo, né, do Dia das Mães, a gente tem conversado sobre esse tema aqui. E hoje não vai ser diferente. Queria só, antes de chamar a nossa convidada, que eu vi que ela já tá aí, queria falar para vocês não esquecerem de assistirem os nossos vídeos do YouTube. A gente tem lançado várias coisas novas. Acessem depois o nosso link da bio, que fica em cima, logo embaixo da nossa descrição aqui do Balance, e aí vocês vão poder conhecer um pouquinho do que a gente tem feito. Tem muito conteúdo lá, você vai poder acessar o Spotify do Balance e ouvir os nossos podcasts. Você vai poder clicar no link do YouTube e assistir as nossas séries de mensagens. Você vai poder ver também as séries que já estão lá. Vão poder ver o nosso conteúdo no nosso site do Balance, quem nós somos, qual é o nosso objetivo e tá mais perto de nós. Então que vocês possam nos seguir, não só hoje nessa live, mas chamar os amigos, marcar uma amiga para poder participar, seguir a nossa página, porque tem muito conteúdo legal. E eu vou chamar a nossa convidada para entrar e aí eu já falo novamente sobre o tema de hoje. Nath, vou chamar você. Chamando já, aguardando a Nath. Vamos lá. Oi. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Tá me ouvindo? pessoal? Seu áudio tá bem baixinho, ó. Está indo bem? Tô. Tá. Vê Põe se o... melhor agora. Melhorou sim, melhorou o áudio sim. Boa Tá bom. noite, tudo bem, Nath? Ótimo. E aí? Então, tá bom, tudo bem. Pessoal, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando todo esse mês temas relacionados às mães. Então, nós já falamos sobre como nosso papel de mãe no cuidado com os nossos filhos, nós falamos sobre traumas, sobre rejeições, e hoje nós vamos falar também sobre um tema que eu particularmente gosto muito e acho que é muito importante, por isso a gente pediu para que a Nath estivesse aqui com a gente hoje, que é sobre a influência que os alimentos, que uma boa alimentação ou que uma alimentação ruim tem na fertilidade. A gente já sabe na gestação, né? Porque toda grávida faz acompanhamento, mas tem muita coisa que não é tão sabida e que faz muita diferença no pré, né? No antes. Então é um prazer e eu tô muito feliz que a Nath aceitou o nosso convite. A Natália é nutricionista, ela tem atendimento em consultório, mas ela tem pós-graduação em nutrição clínica funcional. E ela ama esse mundo e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Então ela tem aí todo o conhecimento para falar. Já agradeço, né, a sua disposição e o seu tempo. E eu queria que aí, para a gente começar, se você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua formação e como que surgiu o seu interesse nesse mundo, né, das gestantes, da pré-gestação, enfim. Boa noite. Obrigada pelo convite, Tati. Você sabe que eu amo essa área. Até por isso a gente gosta de conversar sobre isso, que eu sei que você também se interessa bastante. É um prazer Sim. enorme estar aqui. Bom, então eu sou nutricionista de formação. Eu fiz pós-graduação em nutrição clínica funcional por 2 anos aí em Campinas. Como que eu descobri essa área, né? Então, começou comigo mesmo. Então, com 15 anos, eu descobri que eu tinha síndrome dos ovários policísticos. Eu cheguei a ficar até 1 ano sem menstruar. Eu ganhei muito peso, eu tive muita acne, muita queda de cabelo, muito desequilíbrio hormonal. Foi então que eu procurei ajuda médica, né? Fiz uso de inúmeros medicamentos. Então, comecei com o uso de anticoncepcional, tomei glifage, que é um outro hormônio que
também regula essa parte. Também usei hormônios bioidênticos, mas nada regulava o meu ciclo e nada me dava um equilíbrio hormonal, né? Foi então que eu entrei na faculdade de nutrição e eu comecei a me aprofundar mais nessa área de saúde da mulher. Então, eu fiz inúmeros cursos fora e eu encontrei que comecei a estudar que a nutrição poderia me ajudar, né, nessa regulação hormonal minha. Então, hoje em dia, eu consigo regular o meu ciclo, regular os meus hormônios somente com alimentação, com mudança no estilo de vida. Então, comecei a fazer atividade física, suplemento algumas coisas que são boas, né, para essa parte hormonal. E até legal que quando eu faço exames de rotina, os médicos me perguntam, por que você está aqui? Aí eu falo, que eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Eles falam, você faz uso de anticoncepcional? Aí eu falo, não faço. Ele, nossa, mas é que seus ovários estão quase limpos. E tudo isso é fruto de alimentação, de mudança do estilo de vida. Então foi aí que eu comecei a me aprofundar ainda mais e aí que eu descobri esse universo também da fertilidade. E é uma área que eu cada vez mais me aprofundo. Que bacana. E falando sobre isso, né, sobre o nosso tema, o que é infertilidade? Bom, então a infertilidade, Tati, ela é considerada quando um casal ele tenta engravidar sem nenhum método contraceptivo por no mínimo um ano. Conforme a idade da mulher vai avançando, esse tempo de tentativas diminui. Então a gente coloca aí que antes dos 35 anos, em média, um ano, né, para você realmente ter um problema de infertilidade. E acima de 35 anos, diminui para 6 meses essas tentativas. Então, é uma diferença muito grande, né? E hoje, o que acontece hoje em dia? As mulheres, elas estão engravidando numa faixa de 35 a 44 anos. Então, essa idade, ela aumentou muito. E a gente sabe que o organismo da mulher, ele envelhece também, né? Tanto do homem, tanto da mulher. Mas principalmente o da mulher. Então, é por isso que a gente vê tanto essa infertilidade crescendo nos casais, né? Hoje em dia, assim, pelos estudos, né? A OMS lançou aí um estudo que mostra que mais ou menos 15% dos casais têm esse problema de fertilidade. Então, é um número muito grande, né? E vem aumentando. E o que você acredita que pode afetar a fertilidade, né? Certo. Então, assim, não dá para falar tudo, né? Porque eu acho que, assim, cada caso é um caso. Então, eu sempre oriento, assim, procura a ajuda de alguém que possa ter essa visão funcional, essa visão integrativa para poder, assim, afunilar melhor qual é o problema desse homem, dessa mulher. Sempre gosto de começar falando que 50% é a mulher e 50% é o homem. Não tem essa de a mulher é o problema, a mulher sempre é o problema. Às vezes a paciente me procura porque ela tenta engravidar um tempo e aí eu peço para ver os exames do marido e a gente descobre uma causa no marido e não nela. E a gente trata o marido e aí a gente consegue ter o sucesso da gestação. Então eu sempre gosto de falar que o engravidar é o casal. Então 50% do bebê é da mãe e 50% do bebê é o pai, certo? Em Então, todos os sentidos. exatamente. Cuidado aí, né, Tati? Sim. Então, o primeiro ponto que eu acho importante enumerar é o sobrepeso e a obesidade. Então, isso acaba atrapalhando muito o nosso organismo, atrapalha muito porque o sobrepeso e a obesidade, eles inflamam o nosso organismo, né? As mulheres e os homens acima do peso, eles têm até 4 vezes mais dificuldades de engravidar, então é bem significativo. Então, primeiro de tudo, procurar aí uma reeducação alimentar, tentar baixar esse peso, se tiver acima do peso, para ter esse sucesso, para ficar com o organismo mais saudável, né? E oscilação de peso também, Nath? Porque eu já ouvi falar que não só o sobrepeso, mas ficar engorda e emagrece. Engorda, esse efeito sanfona que também prejudica muito. Também altera muito essa parte, inflama muito o nosso organismo, né? Isso também não é legal. Então é importante a gente procurar uma reeducação alimentar que seja duradoura, né? Que seja para a vida inteira, e reeducar mesmo a nossa alimentação. Outro ponto muito importante que as pessoas não gostam que eu falo, mas é a cafeína. Então, a gente tem muitos estudos que mostram
que a cafeína ela reduz em até 50% da fertilidade, tanto em homens Muita coisa. quanto em mulheres. É muita coisa, né? E o brasileiro ama café. Então, a gente precisa diminuir essa quantidade de cafeína quando a gente pensa em engravidar, né? É lógico que a cafeína em excesso ela faz mal para todo mundo, mas principalmente para alguns casos mais sérios de infertilidade, o ideal mesmo é retirar a cafeína, tá? E aí, o que eu oriento sempre? Qual é a dose segura de café? 3 xícaras de 50 ml por dia, e que, de preferência, que seja o café coado, porque o café coado ele tem menos cafeína do que o expresso, né? Então é muito sério essa questão da cafeína e as pessoas não têm noção do tanto que ela Sim. pode fazer mal, né? Ah, um cafezinho não dá nada, né? Um cafezinho não dá nada. O álcool também, o álcool ele pode reduzir em até 60% da fertilidade. Tem um estudo que mostrou que as pessoas que ingerem 2 drinks por dia tem uma diminuição de 60% da fertilidade. Para quem gosta de beber, 2 drinks é muito pouco. Então, assim, para a gente ver como isso também altera essa questão hormonal nossa, né? Outra coisa que altera muito essa parte da fertilidade é o estresse. Então, o estresse emocional mesmo, que eu digo. Esse estresse emocional, ele acaba por desregular todo o nosso eixo hormonal, piora muito essa parte de produção de hormônio, aumenta muito a produção de radicais livres, e isso acaba piorando toda a nossa parte, principalmente da mulher, né? Porque fica lá com aquele estresse oxidativo, com aquele estresse emocional e desregula todas as outras áreas da nossa vida. Tem muita paciente que me procura e eu sempre pergunto na anamnese se ela é feliz no trabalho dela, né? Porque eu acho que isso é muito importante, você saber Muito se a pessoa, ela consegue, ela é feliz, ela faz o que ela gosta. E a maioria das que tem um estresse grande são as que não estão felizes no trabalho. Então eu sempre, é óbvio, né, que eu não falo sai do trabalho, mas eu falo tenta ao menos assim amenizar a situação, ver de uma forma diferente, porque isso acaba atrapalhando demais essa parte da fertilidade, né? Às vezes a gente modular o estresse dessa paciente, ela já engravida, só porque ela tá com uma carga emocional muito grande. Porque o estresse, ele depleta nutriente, ele piora o nosso intestino, então ele acaba com uma série de coisas, né? Puxando o gatilho para o estresse, que automaticamente vem junto, é a insônia, é a falta de sono, né? Então, o sono, ele é extremamente importante para a gente conseguir reparar as nossas células, para a gente desintoxicar, para a gente descansar, para a gente limpar o nosso organismo. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que a melatonina, que é o hormônio produzido, né, na parte da noite, conforme a gente dorme, ela é responsável por produzir os óvulos da mulher. Então, se a gente não tem uma boa produção da melatonina, a gente não tem uma boa produção do óvulo. E para o homem também. Tanto é que eu sempre gosto de dar esse exemplo de pacientes que começam a trabalhar à noite. Pessoas que começam a trabalhar à noite, elas começam a desenvolver uma obesidade, um excesso de peso, doenças metabólicas, então desenvolve uma pressão alta, porque esse ciclo circadiano começa a ser desregulado. E para a mulher e para o homem que estão tentando engravidar, não é diferente. Né? Então tem que tomar cuidado com essa parte do sono. Ah, mas então eu vou tomar melatonina que vai resolver minha vida? Nem sempre. Então, às vezes, eu preciso, na verdade, melhorar essa produção de melatonina no meu organismo mesmo. Qual a causa naturalmente, né? Não necessariamente suplementar. Qual a causa dessa paciente não estar engravidando ou desse paciente ter problema na fertilidade? Às vezes é a falta de melatonina. Então, por que ele não dorme bem? Ah, porque ele tá com estresse. E aí altera o hormônio. Ah, porque ele tá com o celular na cara meia-noite. Também aumenta e piora essa parte da melatonina. Então, o importante é a gente ver a causa desse sono. Uma dica que eu gosto muito e que funciona é chás calmantes antes de dormir. Então, um chá de camomila, um chá de melissa, um chá de erva cidreira ajuda a gente a acalmar e a gente consegue dormir melhor. E aí, automaticamente, a gente melhora todo o nosso organismo dormindo bem.
beleza? Que bacana. Não sabia dessa questão de que a melatonina era responsável pela, uma das responsáveis pela produção dos óvulos. É muito, né, muito importante isso. A camada da granulosa que a gente fala, né, que é onde o óvulo fica, ela é toda revestida de melatonina, Olha vitamina só. e melatonina. Então, imagina só se a gente não precisa de níveis ótimos de melatonina e vitamina D. Conforme a mulher vai envelhecendo mais, né? Conforme a mulher fica mais velha e tenta engravidar, a gente precisa repor ainda mais a melatonina e ainda mais essa vitamina D. Então, é muito Joia. importante mesmo. O sono, para mim, o estresse e o sono são uma das coisas que eu mais tenho que tratar aqui para ter uma saúde em geral, né? Uhum. Outro ponto super importante são as toxinas ambientais. Isso é uma coisa que a gente nem imagina o que causa no nosso organismo, né? Essas toxinas ambientais, elas são responsáveis por até uma redução de até 40% da nossa fertilidade. E aonde a gente encontra essas toxinas ambientais? No plástico que a gente ingere, plástico, garrafa plástica, cafezinho no copo plástico 3, 4 vezes por dia, tupperware de plástico, o desodorante cheio de alumínio, que tem uma contaminação também bem pesada. São as panelas que a gente usa, então tem algumas panelas que não são legais também, que a gente se intoxica, principalmente os agrotóxicos, os pesticidas. O Brasil é um dos maiores, né, que os que mais utilizam agrotóxico, então a gente é muito contaminado com essa parte do agrotóxico e tudo isso prejudica muito a nossa fertilidade. Reduzem até 40%, é muita coisa, né? 40% Muita coisa. menos. Então, só para ficar mais claro para as meninas que estão assistindo, tomar um café, por exemplo, no copo de plástico, que você já me ensinou isso, não, zero. Vamos tomar na canequinha, na xicrinha, porque faz muita diferença. Você me explicou que tem uma substância, né, no copo. Fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente aquece o plástico, tanto aquece quanto congela, esse plástico ele libera uma substância chamada bisfenol A, né? Tem outros tipos de substância, o plástico não é só essa, mas essa substância ela é totalmente maléfica para a nossa saúde. O que ela faz? Ela se liga nos receptores dos nossos hormônios. Então, se ela se liga nos receptores dos nossos hormônios, automaticamente a gente não tem uma boa produção dos nossos hormônios. Então, por isso que às vezes a paciente tem uma desregulação menstrual, ela tem uma baixa de hormônio, não sabe da onde. Ela tem, às vezes o homem também tem um problema muito sério de testosterona. E aí, às vezes, é totalmente dessas toxinas que ele tem ingerido. Então, às vezes, a gente está fazendo tudo certo no sentido de tentando ter uma alimentação saudável e estresse, mas alguma coisa que foge do nosso conhecimento, na verdade, que é algo muito simples, mas que a gente não tem conhecimento, pode estar indo totalmente contra o nosso principal objetivo, né? Então, tem muitas mulheres que falam, ai, mas eu faço tudo certinho, eu tô tudo bem, meus exames estão ok, mas na verdade não é só a questão dos exames ok, né? Até porque, pegando o gancho do que você falou, a gente precisa, como você comentou, precisa que vitamina D precisa estar excelente, não adianta estar no nível normal, tem que estar muito boa, né? Outros exames também, não é só estar nos níveis comuns, né? Eu comentei com você e acho válido comentar aqui, quando eu estava fazendo um tratamento para engravidar, enfim, eu levei meus exames e eu vi todos, e eu achei que estava tudo ótimo, porque a gente tem mania de ser doutora, né? Então eu dei uma olhada no Google, dei uma olhada nos exames, falei, nossa, tá tudo dentro dos parâmetros, então eu tô ok, né? Tá tudo bem. Mas aí eu acabei tendo um aborto espontâneo, que a gente não descobriu a causa e foi natural, né? Foi algo normal. Mas o meu médico, ele olhou os exames e ele falou, e aí, o que você achou dos seus exames, né? Ele falou pra mim, eu falei, não, achei que tá tudo bem, ó, tá tudo dentro, né? Tudo normal. O que aconteceu? E aí ele falou, como que tá seu cabelo? Como que tá sua unha? Falei, ó, o cabelo tá bem, mas a unha cai, quebra, tá descamando. E aí ele foi muito duro comigo, já contei isso pra você, ele falou, se você não consegue segurar a unha do seu dedo, como é que seu organismo vai ser capaz de segurar um bebê? E aquilo pra mim na hora foi muito chocante, porque eu me senti bem culpada. Mas é nesse sentido de que
se o nosso organismo não tiver 1000%, não adianta estar 100, tem que estar 1000%, porque é uma vida que vai ser gerada, né? Então a gente precisa realmente pensar em tudo que envolve, né, esse momento tão importante e principalmente procurar um especialista, porque a maioria dos ginecologistas, eles olham muito amplamente e eles esperam muito tempo para entender que aquilo é uma infertilidade. E se você já tem o objetivo de engravidar, já está acima de 35 anos, acho que o ideal é procurar alguém que já conheça o caminho para que possa cortar um pouquinho também, né? Eu concordo. Tanto é que, falando nessa parte aí de procurar ajuda, as trombofilias hoje são uma das causas também de infertilidade, abortos recorrentes. E o protocolo é pedir esses exames de trombofilia após 3 perdas gestacionais, após 3 abortos. Então, quem quer passar por 3 abortos para fazer o exame? Misericórdia. Então, Sim. assim, isso tem que mudar. Tem que mudar urgente, porque a idade da mulher que está aumentando, as mulheres estão querendo engravidar cada vez mais tarde e às vezes se depara com um problema que poderia ter sido corrigido lá atrás, né? Sim. Aumentar e diminuir essa idade aí da mulher engravidar, mas aí não, fica lá 5, 6 anos. Aí descobre que tem algo, aí trata e Começa a tratar. então Isso é muito mesmo. sério. Mas essa questão das toxinas ambientais é muito importante a gente focar nisso. Eu gosto muito de falar um pouco dos meus casos de sucesso, né? Então, às vezes, eu tenho pacientes que não têm uma infertilidade sem causa aparente, que já fez até fertilização e não dá certo, e a gente começa a tirar essas toxinas, então dá um orgânico para ela, diminui aí o agrotóxico, diminui o alumínio, diminui o cafezinho no plástico, e essa mulher engravida naturalmente. Então é muito Sim. lindo de ver o quanto. Aproveitando um gancho aqui que veio uma pergunta, Nath, duas perguntas na verdade. A primeira uma pergunta e um comentário. A primeira perguntou qual é a idade ideal para a mulher engravidar, que, né, quero que você fale, né, a idade mais fértil, e também a Mariane também falou que está tentando engravidar do segundo filho já tem 6 anos, que todos os exames dela estão ok, mas que essa parte da alimentação ela ainda não mexeu, só falta isso. Então, tenho certeza, Mariane, fica aí, ouça tudo. Tenho certeza que você vai mudar já já e vai ligar para a Nutri para poder conversar com ela depois daqui já. Então, assim, a idade mesmo fértil da mulher, que é uma idade que ela tá super bem para engravidar, é dos 18 aos 24 anos. Então, assim, é muito difícil, até eu já passei dessa idade, né? Sim. Então, assim, o que a gente pode melhorar nisso, né? Ah, mas então eu não vou ter uma gestação saudável com 30, 35 anos? Não, é óbvio que você vai ter uma gestação saudável, mas você tem que cuidar desse ovário, desse óvulo. Você tem que preservar a qualidade do seu ovário e do seu óvulo. E o homem também, porque querendo ou não, o espermatozoide também, o estresse oxidativo também afeta o homem. Então, como que a mulher tem que fazer? Ela tem que minimizar essas substâncias tóxicas, ela tem que comer melhor, ela tem que dar nutriente para esse óvulo não envelhecer antes do tempo. O que eu pego muito em consultório? Mulheres com menopausa precoce, que menopausa precoce é abaixo de 40 anos. Então, com 38 anos, a mulher entra em menopausa precoce. Não. E aí é muito difícil reverter esse quadro, tá? Mas não desesperem, meninas, porque eu sei que quando eu falo da idade fértil, a melhor idade para engravidar, as mulheres ficam desesperadas. Mas é assim, isso tudo que a gente está fazendo aqui é melhorar a sua fertilidade, para ela se estender por mais tempo, né? E a outra moça que perguntou, né, a Mariane, eu acho, né? É, A alimentação com certeza é fundamental. Tem que ver também a idade que ela tá agora, a idade também influencia muito. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que às vezes começam a tentar engravidar do segundo filho, e aí a primeira gestação eu tinha 30, agora eu tenho 35. Isso também já muda, né? Então a gente precisa dar mais nutriente para esse óvulo, para esse ovário. Tem que ver se não tem nenhuma inflamação no endométrio. Então tem algumas coisinhas, alguns pontinhos aí que a gente pode melhorar. quando você fala dar mais nutrição para esse ovário, para esse óvulo, o que, que é esse dar mais nutrição? Nutriente. Então, é vitamina Nutrientes, D, é a melatonina, são as frutas, os legumes, as verduras. Tem um estudo que mostra que a melhor dieta para fertilidade é a dieta do Mediterrâneo. Então, essa dieta do Mediterrâneo, ela é basicamente feita de frutas, legumes, grãos integrais e gorduras boas.
E as proteínas que ela tem é peixe e ovo. Então, é uma dieta super anti-inflamatória. Então, entra castanha, entra abacate, entra muito vegetal, muita fruta. Então, isso é dar nutriente, né? E aí, tirar também essas coisas que são inflamatórias, os industrializados, as gorduras trans também, que pioram demais o quadro de infertilidade. Outra coisa que piora muito também, que inflama o nosso organismo, é o açúcar e o carboidrato refinado. Isso com certeza é número um, né? De pior, assim, nesse quadro. Porque Com inflama certeza. o organismo mesmo. Muito. A Mariane respondeu pra gente. Ela tem 33 anos, então ela engravidou super cedo a primeira vez, já tem 6 anos que ela tá tentando engravidar, ela tá com 33. Tá, então você vê que essa diferença aí, né? Quer ver, ó, que idade que ela tinha? Deixa eu ver. Ela engravidou há 6 anos que ela tenta do segundo. Então, se você É, fizer 27 e agora 33. ela era bem mais nova. Então, essa questão idade conta muito, tá? É por isso Tá. que eu. Pode falar, tá? Uma outra perguntinha. Por que que muitas vezes a primeira gestação é tão difícil para algumas mulheres e a segunda vem assim, um piscar? Às vezes, inclusive, precisa fazer um tratamento, né? Uma fertilização, e na segunda nem lembra. Ai, meu Deus, engravidei. Eu acho que isso vai muito da ansiedade, do estresse que essa dificuldade de engravidar gera. Então, voltando para a parte do estresse, que eu falei que é uma das causas que a gente tem que focar muito na infertilidade, é que a mulher, a primeira vez, ela, ai meu Deus, tem que engravidar, não vai dar certo, né? E ela fica tão focada nisso que ela esquece tudo ao redor dela. E ela foca nesse problema dela. Quando ela já tem uma gestação, ela meio que desencana, né? Então ela faz, tudo bem, tá tudo certo, eu tenho meu bebê, e às vezes por essa parte emocional estar melhor, ela acaba engravidando naturalmente. Outra coisa também é que os hormônios mudam, né? Você na gestação você estimula muitos hormônios, o organismo ele fica diferente. Então também pode ser um fator para ir para essa segunda gestação mais fácil, vamos se dizer assim. E outra coisa também que pode acontecer é que na primeira gestação você pode descobrir o problema que você tinha, né? Então, é um caso de uma vitamina baixa. Então, na segunda você já vai se cuidar para ter uma outra, né, uma vitamina boa, ou uma trombofilia. Demorei tanto para engravidar porque eu tinha trombofilia, né? E aí na segunda vez eu já tenho a trombofilia, então eu já sei como cuidar. Então tem Como isso. tratar. Joia. Vamos voltar para os fatores, então? Qual mais? A gente parou sobre nas toxinas ambientais. Você falou Isso. tudo? Então, Será? Tem mais coisa? as toxinas ambientais, então eu acho bem legal a gente. Uma coisa que eu gosto muito de falar para trocar é o desodorante. Então, o desodorante é uma coisa que a gente utiliza todo dia e vai direto na pele, então a absorção é bem rápida. E aí, trocar como? Troca de marca ou tira o desodorante e coloca, por exemplo, outra opção? Eu gosto também de ter as opções de desodorantes orgânicos, né? Que ajudam. Então, tem inúmeras marcas hoje em dia na internet, tem lojinhas que vendem. E também o leite de magnésio, é super bem-vindo. Eu super uso. Dá para até colocar umas essências, uns óleos essenciais para ficar com um cheirinho e funciona super bem. Os pacientes que eu indico, na minha família toda usa, eu troquei e a gente super se adaptou a ele. Então é uma forma de se expor menos a essa toxina. E os orgânicos? Os orgânicos é um pouco mais difícil, né? Porque a pessoa reclama aqui que é caro o orgânico. Eu falo, gente, mas às vezes ela se submete a uma fertilização de 30 mil reais. Muito mais cara. Então eu falo que a gente precisa pôr na balança, né? O que é caro mesmo? Caro é não ter saúde, né? É gastar com médico, ter esse tratamento aí super caro. Não então, realizar o sonho, né? Exatamente. Então, o que eu gosto muito de falar é para procurar pequenos produtores. Então, pelo menos aqui na nossa região, em Marília, a gente tem muitas chácaras, muitas pessoas que produzem. Então, a gente, um conhecido meu tem, eu vou pegar tomate orgânico. Pelo menos assim, se 50% da sua alimentação melhorar, é 50% menos de toxina que você vai ingerir. Então, 100% às vezes é difícil achar os orgânicos, mas a gente consegue eliminar, né? Reduzir essa exposição às toxinas. Então, o ovo caipira também às vezes é fácil de achar, alguém que tem um sítio, que produz.
também eu falo sempre para procurar aí em volta com pessoas conhecidas. Vamos lá. Qual que é o próximo fator? Outra coisa que a gente não pode deixar de citar são os medicamentos, né? O uso indiscriminado de medicamentos. Então, tem mulher que, eu tenho uma dor no ponta do nariz, eu tomo remédio. Eu tomo remédio para prevenir cólica, eu tomo remédio para. E tudo isso também não é legal. Um medicamento que é muito utilizado aqui no Brasil, que eu pego muito paciente usando e que tem um prejuízo grande na utilidade, são os prazóis, né, que são aqueles antiácidos inibidores da bomba de prótons. Então, isso daí é bem complicado nessa questão de fertilidade, porque altera toda a nossa parte gástrica, altera a formação hormonal, principalmente em homens, né? A gente tem bastante estudo mostrando o prejuízo no espermatozoide. Outro também que prejudica bastante são os antibióticos. Então, a gente, às vezes, acaba tomando muito antibiótico e isso também acaba aí com a nossa flora intestinal, acaba aí com a nossa saúde. Então, é bem importante a gente ter limite para medicamentos, né? E não, tô com uma dorzinha aqui e já vou tomando, certo? O que você falou, então, das deficiências nutricionais também são bem importantes, né? É bem importante a gente falar disso, que não basta simplesmente engravidar. Quero engravidar, engravidei. Se você tá tudo bem, se você tá saudável, tudo bem. Mas hoje a gente sabe que o solo já não tem o tanto de vitamina que a gente precisa. A gente mesmo não ingere o tanto de nutriente que a gente precisa. Então, eu preciso me programar para uma gestação. Eu preciso saber que 3 meses antes é necessário procurar um acompanhamento, ou mesmo você mesmo mudar a sua alimentação. Né? Começar a comer mais verdura, mais fruta, dosar a sua vitamina D, como que estão esses níveis de vitamina D, de ferro, que é muito importante a gente ter o ferro para manutenção de uma gestação, que eu mais pego em consultório é a gestante anêmica. Porque a gestante por si só já tem uma hemodiluição, né? Já aumenta o volume sanguíneo. Então, quando eu não tenho esse estoque antes de engravidar, na gestação vai ficar melhor ainda. E aí eu tenho queda de pressão, eu tenho fadiga, eu tenho cansaço. Então, eu preciso melhorar e esses padrões nutricionais, né? De preferência, fazer exames para ver como que estão essas vitaminas no organismo, certo? Teve uma pergunta aqui, uma pessoa perguntando, a Pim perguntou se a falta de atividade física também interfere na fertilidade. Eu não tenho nenhum estudo mostrando essa ligação direta, né? De indivíduos sedentários com a infertilidade. Mas a hora que você põe a rota bioquímica do que o exercício físico faz, com certeza tem prejuízo. Né? Porque o exercício físico ele libera serotonina, ele libera endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Ele ajuda muito a regular essa parte hormonal. Então, por exemplo, eu tenho um problema, Natália, eu tenho um problema de cistos no ovário. Eu tenho problema na insulina. Então, o exercício físico ele diminui a insulina. Então, isso para mim é um fator chave para quando eu quiser engravidar. A atividade física ajuda a diminuir a insulina, que eu consigo engravidar mais rápido. Então, se você for ver por esse lado, interfere sim. A gente sabe que indivíduos sedentários têm mais propensão a ter inúmeras doenças, inúmeras dificuldades, até na gestação, né? Então, sim, a minha resposta é sim. Tá bom. Qual é o próximo tópico? A gente tem agora um ponto super importante que tá um pouco... Você falou, bate na tecla nesse ponto. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo cortado. As alergias alimentares. Tá bem cortadinho aqui pra mim. Você tá me ouvindo bem? Fala alguma coisa pra eu ver. Tô. E agora? Tô te ouvindo. É que a sua imagem tava picotando. Eu não sei se pro pessoal picotou também. Se puderem me falar como é que tá, que pra mim deu uma boa picotada. Nath? Você tá com 3G? Quer tentar colocar no 3G? Colocar. Melhorou? Acabou de... Agora você voltou, porque você tava pensando bastante. Vamos tentando ver. Tá. Vamos seguir. Melhorou? Parece que sim, vamos lá.
Então, vamos lá. Então, as alergias alimentares e as hipersensibilidades alimentares, tá? O que é isso? Hoje, a gente tem muitos estudos mostrando que pacientes alérgicas demoram um pouco mais para engravidar. Por quê? Porque essa reação alérgica, ela produz citocinas inflamatórias, ela causa uma confusão no nosso sistema imunológico, que faz com que a gente tenha uma menor taxa de implantação desse bebezinho. Então, como que eu faço para descobrir se eu sou alérgico ou não, né? Que é a maior dúvida das pacientes, né? Mas como que será que eu sou alérgica? Tem pacientes que são assintomáticas, né? Que não tem sintomas, mas que a gente faz por exemplo, um teste genético a glúten para o glúten, porque essa paciente está demorando muito para engravidar, já fez todos os exames e nada dá. Aí a gente pede um exame genético para glúten e geralmente dá alterado nessas pacientes que têm uma dificuldade maior de engravidar. Então, não necessariamente a pessoa tem uma intolerância ou percebe alguma coisa ou passa mal com aquele alimento, mas no exame pega e isso pode ser sim um fator determinante. Exatamente. Às vezes, essa hipersensibilidade ao glúten, ela só é vista na infertilidade. Então, o único sintoma dela é a infertilidade. Então, isso é muito sério, porque nem sempre você Muito sério. tem diarreia, você tem que ter constipação, você tem que ter problemas. Muitas vezes é só infertilidade. Ela vai fazer, por exemplo, uma fertilização, vai implantar e aí não implanta esse embrião e não tem uma causa específica para isso. Aí, E por que essa pessoa que tem essa intolerância a glúten, por que ela, qual é a ligação do glúten nesse caso para a infertilidade? o glúten, ele é uma substância inflamatória, né? Ele é uma proteína de difícil digestão. Então, quando esse glúten ele entra no nosso organismo, o nosso sistema de defesa vai atacá-lo. E quando ele ataca, ele também, qualquer coisa diferente no organismo, ele também vai atacar. Então, por exemplo, ele diminui a receptividade no endométrio. Então, esse endométrio, ele fica inflamado, né? Porque o sistema imunológico nosso está bagunçado. Então, lá no endométrio, esse embrião ele não consegue se implantar. Ele tem uma dificuldade de implantação. Por quê? Porque esse organismo ele fica inflamado. E aqui vem uma pergunta muito legal que faz parte do que você está falando. Quanto tempo antes, então, se eu desejo engravidar, quanto tempo antes eu preciso? Claro que teria que ser a vida toda a gente se preocupar com a alimentação, mas supondo que a gente está descobrindo tudo isso hoje, né? E eu tô ouvindo você falar e eu tô pensando várias coisas que eu passei, que você tá me descrevendo sem saber, de coisas que eu vivi. Eu sou super alérgica a tudo desde pequena. Meu intestino é péssimo, tipo, um monte de coisa que eu não encaixo, que eu jamais, que eu não sabia, e eu realmente tentei engravidar por 4 anos antes de conseguir ter a Lara. Eu tive um aborto, então assim, eu fui o seu case, né? Praticamente tudo que você tá falando. Então, quanto tempo antes, sabendo agora de tudo isso, eu preciso preparar o meu organismo, no mínimo, fazendo tudo no mais certinho possível, né? Tomando todos os cuidados para que eu possa me desintoxicar e estar apta para ir tentar ou uma fertilização, porque você mesma disse que não necessariamente vai ser natural, mas até para que esse embrião possa ser fixado, precisa haver essa caminha pronta antes, né? Quanto tempo, Nath? Eu peço sempre no mínimo 3 meses. 3 meses é o tempo que o óvulo demora para ser formado. Então, o óvulo que eu começo a produzir hoje, ele vai ser liberado daqui 3 meses para a mulher, certo? Para o homem é um pouco mais rápido, mas eu também peço 3 meses, né? 3 meses é o mínimo. Por quê? Tem paciente minha que demora 1 ano para engravidar, natural. E é porque não deu certo o tratamento no começo? Não, é porque o organismo dela estava bem prejudicado, né? Então, no mínimo, eu peço 3 meses, mas com 6 meses seria o ideal. 6 meses de tratamento. Então começa a tomar o ácido fólico, que é o indicado 3 meses, e já faz a limpeza. Pergunta aqui sobre o ácido fólico, né? Hoje a gente sabe Teve. a melhor forma de suplementação, até vou responder a Lari, é o metilfolato, né? Por quê? Por que o metilfolato? O metilfolato é o ácido fólico na forma ativa. Hoje, assim, algumas mulheres já vêm com essa genética, né? Esse exame genético para mim, mas muitas mulheres têm esse polimorfismo nessa enzima que converte o ácido fólico na sua forma ativa, elas têm deficiência nessa enzima. E aí vai lá ficar suplementando ácido fólico, e ela não converte na forma ativa, que é a forma que eu preciso ter no organismo
para reduzir o defeito do tubo neural, para reduzir várias outras doenças, né? Então, o metilfolato é sempre a melhor forma. Então, conversa com o médico, pesquisa antes, né? Fala sobre essa questão do metilfolato, porque na dúvida, você não vai, eu acho que eu não tenho a deficiência na enzima, ou eu acho que eu tenho. Então, na dúvida, a gente suplementa metilfolato para todo mundo, né? Que bacana, que bom. E aí também questionário, a gente já falou um pouquinho antes que se o açúcar também ele pode ser um fator que prejudica a fertilidade. Foi outra pergunta. Ela até perguntou qual é a relação, né? O porquê Uhum. ele impede aí. Esse açúcar, ele prejudica a fertilidade porque ele é altamente inflamatório. Então, tudo que inflama o nosso organismo oxida. O que é isso? Envelhece. Então, a gente tem muito estudo mostrando que o alto consumo de açúcar e carboidratos refinados envelhecem o nosso ovário. Aquilo que eu falei, do envelhecimento. Então, acelera essa questão do envelhecimento. A gente fica com uma má qualidade do óvulo. Porque eu tenho pacientes minhas que vão para a FIV e elas têm, por exemplo, 18 folículos. Isso é bastante, 18 folículos, né? Só que a hora que vai fazer tudo o procedimento, um óvulo é bom. Isso quer dizer o quê? Ela tem quantidade grande, mas ela não tem qualidade boa. Então, eu prefiro ter uma paciente com 5, mas que os 5 são bons, do que ter 18 e nenhum é bom. E o açúcar, ele piora essa parte da qualidade do óvulo. Ele piora a inflamação, ele oxida, certo? Para a gente completar a questão do ácido fólico, uma das meninas colocou agora que ela tem trombofilia e ela não pode tomar o ácido fólico, só o metilfolato, né? Mas ela acabou usando durante quase 6 anos o ácido fólico. Então, provavelmente, ela não tinha sido orientada a esse respeito e perdeu aí 6 anos com a medicação que não era a melhor, né? Para o caso dela. Então, metilfolato, com certeza, para você que tem essa trombofilia, alteração no gene MTHFR, você precisa suplementar o metilfolato, tá? Porque aí, dessa forma, a rota do ácido fólico acontece bem bonitinha, bem certinha. E não esquecer da vitamina B12 junto também, né? Uma outra pergunta para completar aqui as perguntas. Mulheres com tireoide têm dificuldade de engravidar? Sim, tem. Eu até ia falar dessa questão de alterações hormonais. Então, endometriose é uma doença super inflamatória. A mulher também tem uma dificuldade maior. Os ovários policísticos, né, também. Os miomas, né, também prejudicam bastante. E as alterações na tireoide. Então, para uma boa gestação, precisa ter uma tireoide normalizada, tá? Então, precisa fazer exame, precisa dar nutriente para essa tireoide. O que é nutriente para essa tireoide? A tireoide, para funcionar, ela precisa de zinco, ferro, selênio, vitamina A. Então, tudo isso precisa estar em um nível bom no seu organismo para essa tireoide funcionar da forma adequada. Mas a gente tem, sim, principalmente a tireoidite de Hashimoto, que é a autoimune. Né? Essa a autoimunidade, voltando aí para as questões, né, de autoimunidade, também pioram esse quadro de infertilidade, mas regulando aí a tireoide, dá para ter uma gestação super saudável. Que bacana. Que mais fora os medicamentos? Nath, tem mais algum medicamento nessa lista? Medicamento, então, o que eu bati bastante na tecla e vou continuar batendo é na parte dos antibióticos, né? Um gatilho que a gente pode puxar aí para o que melhora a fertilidade é essa parte do intestino. Então, o intestino ele é conhecido como nosso segundo cérebro. Então, se a gente não tem um intestino saudável, é muito difícil a gente ter as outras funções do nosso organismo saudável. Até meus amigos brincam, né? Que eu falo tanto de intestino, de probiótico, de fibra, mas é que é a chave para muita coisa. Então, eu preciso melhorar as minhas bactérias boas intestinais. Como que eu faço isso? Tirando açúcar, porque as bactérias ruins se alimentam de açúcar, né? Então, se a gente não der açúcar para elas, elas morrem de fome. E a gente precisa dar os nutrientes para as bactérias boas, que são as fibras, né? Então, comer bastante salada, bastante fruta com casca. Eu gosto muito de colocar os grãos na dieta da paciente, então, bastante grão, chia, aveia, linhaça. Então, tudo isso alimenta as nossas bactérias boas
e faz com que eu tenha uma melhor absorção de nutriente, né? Porque tem muita E o mulher. intestino funcionando melhor, o que que ajuda na fertilidade, Nath? Então, é isso que eu ia entrar nesse gatilho. Muita mulher tem disbiose intestinal e vaginal. Então, ela tem uma dificuldade aí nessas bactérias boas e ruins. E isso atrapalha o espermatozoide mesmo, né? Até chegar no lugarzinho certo, até no endométrio. Então, quando a paciente ela tem muita bactéria ruim, até nessa implantação do embrião também atrapalha. Então, o excesso de bactérias ruins mesmo não vai deixar com que esse embrião seja fixado da maneira correta, né? Então, precisa ter bactérias boas. Nath, uma pergunta. Após 7 anos tentando engravidar, 4 FIVs e 3 abortos, descobrimos um problema imunológico. Existe algo em alimentação que pode melhorar essa parte? Com certeza. Tudo isso que eu falei, como você mesmo falou, imunológico. Então, tudo que atrapalha a sua imunidade, tudo que desregula seu sistema imunológico, precisa ser tirado. Por exemplo, glúten, né? Então, o glúten talvez seria legal, ou você fazer um exame genético para esse glúten, ou mesmo tirar, porque tem paciente que fala, ah, Nath, é caro o exame, mas eu prefiro tirar. A gente já tem uma melhora muito grande. Mas, assim, eu não sei a fundo o seu quadro, mas pelo que você fala, a gente pode tirar os alimentos mais inflamatórios que talvez melhorem muito. Então, o glúten é ponto 1. Leite derivados também, você pode ter uma hipersensibilidade a esses leites derivados. E dá nutriente aí para esse sistema imunológico. Intestino, igual eu falei, probiótico, fibra, diminui essa quantidade exagerada de açúcar, de carboidrato se ingere, vitamina D, mas principalmente o glúten é um dos mais inflamatórios da questão imunológica. Pode até pesquisar se você não tem alguma genética para glúten, provavelmente pode ser. Tem um exame específico, então, que ela pode fazer, procurar fazer para saber se ela tem uma intolerância, mesmo que é o que a gente falou, às vezes não sente nada, não tem nenhum problema, mas ela pode dar um positivo para uma genética celíaca, é isso? Isso, até se ela quiser, depois eu passo o exame para ela, né? Ela vê com o médico dela, ver se tem possibilidade de fazer esse teste genético aí. E às vezes até uma biópsia de endométrio para ver a doença celíaca mesmo. Tem pacientes que até têm todos os sintomas, e aí a doença celíaca ela diminui muito essa fertilidade, implantação, qualidade do óvulo e tudo mais. Joia. O próximo, então. O que mais pode atrapalhar? Você tá com o relógio aí, Nádia, que eu tô totalmente sem noção de tempo. 7:50. Ai, temos 10 minutinhos. Vamos cortar, gente. Não Dá tem pra gente problema. caminhar para um fechamento, ver o que você acha mais importante, então, da gente falar nesses 10 minutinhos. Eu acho que assim, vamos recapitular tudo que a gente conversou aqui. Tá, quero engravidar, como que eu faço? Então, mínimo 3 meses antes, procurar uma ajuda para repor nutriente, né? Para ver como que estão os níveis de vitamina. Caso eu demore para engravidar, eu tenho uma dificuldade, eu tenho abortos, eu preciso investigar a trombofilia, eu preciso ver se eu tenho algum defeito genético, algum problema aí. Outra coisa que eu acho que é bom a gente focar, então, para melhora desse estresse, eu sempre foco muito nessa parte de ansiedade, estresse com as minhas pacientes, principalmente porque essa fase de tentativas é muito desgastante. Então, geralmente, elas vêm no consultório muito tristes, né, muito debilitadas, muito chateadas. Então, eu acho que procurar meios de eliminar esse estresse é legal. Então, a atividade física ajuda muito, né, libera endorfina. A acupuntura tem sido muito falada. Eu gosto muito de associar a acupuntura com o meu trabalho, porque ajuda muito nessa parte de ovulação, essa parte de estresse. A gente não pode deixar de citar a oração e a meditação na palavra de Deus, que é algo que melhora muito também. A gente fica mais calma, a gente fica melhor. A gente tem que reduzir as toxinas ambientais. Então, trocar o desodorante pelo leite de magnésio, um exemplo. Trocar os plásticos. Então, o copinho plástico que a gente tem costume de tomar sempre, troca por uma xícara, leva a xícara para o trabalho e deixa lá, né? Trocar a garrafinha de plástico pela garrafinha de vidro.
Os cosméticos, então, quanto mais orgânico, melhor. Evitar o excesso de café, o excesso de álcool, o excesso de açúcar, de alimentos industrializados também. Né? Tentar uma dieta com mais frutas, legumes e gorduras boas, que entra o azeite, as castanhas, o abacate, né, que são gorduras boas. Retirar os alimentos alergênicos, então aquilo que a gente falou. Estou tendo muita dificuldade de engravidar, não vai por nada, já repus as vitaminas. Vale a pena dar uma pesquisada aí se não tem nenhuma alergia ou intolerância alimentar. A vitamina D é uma vitamina extremamente importante para essa parte de fertilidade, né? Falam que erraram o nome dela, né? Falam que ela é o hormônio D, porque todos os nossos órgãos têm receptores de vitamina D. Então a gente precisa estar realmente com esses níveis muito bons para entrar numa gestação, tá? E Sim. suplementar o metilfolato, que eu coloquei aqui como um ponto-chave, porque muitas mulheres têm essa dificuldade de o que é ácido fólico? Por quê? E a gente sabe que o excesso de ácido fólico hoje, ele tem sido relacionado com o autismo. Então, essas 5 gramas que o médico prescreve, essa dose muito excessiva do ácido fólico na forma Pode inativa, prejudicar. pode também, porque o excesso não é legal. Então, a gente diminui essa dose e a gente dá a forma ativa, que é a forma com que ele vai circular no nosso organismo, tá? E eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma Nath, dúvida, se tiver alguma pergunta, coloca. Eu, na verdade, doutora, para vocês, né, que estão nos assistindo e vocês que vão assistir ainda, a Nath a gente marcou a Nath nas nossas postagens, então você pode procurá-la depois, tirar suas dúvidas, marcar pode uma dar. consulta. Ela está atendendo de forma teleatendimento, né, por conta dessa pandemia. Ela não é, nós estamos falando de Campinas, né? Nosso evento do Balance é em Campinas, a Nath é de Marília, mas ela pode atender você de alguma forma. E eu acho muito, muito importante esse tema e a forma como a Nath trabalha, porque eu falo por mim, embora eu não conhecesse a Nath na época, mas eu vivi exatamente isso. E a minha mudança de alimentação não só fez com que eu pudesse engravidar, e mesmo que eu tivesse tido o aborto, que para mim, assim, foi um momento muito triste, mas foi também um estágio de eu ver, não, eu sou capaz, eu posso engravidar, eu sou fértil, então eu preciso ajustar. O que é que tá errado? Se eu já consegui engravidar, significa que eu consigo. E agora, daqui para frente, vamos ajustar para ver por que que eu não tô conseguindo fixar esse embrião e consegui. Então eu fiz isso, eu tratei, eu mudei a minha alimentação radicalmente. Eu não descobri nenhuma alergia, nada, mas eu comia muito errado. E assim, as mudanças que eu fiz, que ainda nem foram 100% hoje, eu tô tentando melhorar ainda mais para uma segunda gestação. Mas as mudanças que eu fiz foram, assim, 100%, né? Foram exatamente a única coisa que eu mudei na minha vida. Eu não suplementei nada, eu não fiz nada de diferente, eu não fiz nenhum exame, mas eu mudei minha alimentação e eu consegui engravidar e consegui manter a gestação. Com certeza. Então, é muito sério e, como eu disse no começo, muitos médicos ginecologistas, eles não falam sobre isso, eles não indicam uma nutricionista, mas, gente, a nutrição, ela é 100% da nossa vida, né? O que a gente come, doenças, coisas que ficam impregnadas na nossa vida, no nosso corpo, elas são pela boca, né? Pelo que a gente ingere. Então, obrigada, Nath, obrigada mesmo. Se surgirem outras dúvidas, outras meninas querendo fazer perguntas no nosso Instagram, a gente manda para você, tá? Podem mandar pergunta pra gente, a gente encaminha para a doutora. Ela responde depois no particular, vocês podem mandar direct. E agradeço demais, obrigada pelo seu tempo, pela disposição e que você continue sendo usada, né? Porque eu tenho certeza que além de ser sua profissão, é um ministério que Deus te deu e que ele te use cada vez mais para cuidar das mulheres, para trazer alegria, porque filho é bênção e alegria, e que você possa transformar não só a alimentação, mas a vida de muitas mulheres com o seu dom e o seu trabalho, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Se tiverem alguma dúvida, precisarem da minha ajuda, com certeza podem contar comigo, porque o meu papel realmente é ajudar as mulheres, né? Ajudar nesse tão sonhado momento que eu acredito. Eu não sou mãe, mas eu acredito que seja um momento único. Eu sempre amei muito essa área e esse é o meu papel, ajudar as mulheres a engravidarem. Isso Obrigada. mesmo. Nath, obrigada, viu? Boa noite, Beijo. pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, então, pode mandar no Instagram do Balance ou direto para a doutora Nath,
que a gente vai responder. E na terça-feira que vem a gente volta com mais uma live, ainda no tema das mães, e que você fique com a gente para curtir, tá bom? Obrigada, Nath. Fica com Deus, viu? Um beijo. Beijo, Beijo. Tchau. beijo, obrigada.